Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li O Caminho de Casa, da Yaa Gyasi. Esse é mais um daqueles vídeos que eu começo assim, meio perdida, sem saber direito o que falar, porque esse livro, ele é tão bom, ele é tão incrível, que eu fico assim, nada do que eu falar vai ser capaz de descrever o que ele é, sabe? Só que ao mesmo tempo, eu tenho que falar sobre ele, porque infelizmente ele foi muito pouco falado aqui no Brasil. E, enfim, eu espero que com esse meu trabalho de formiguinha eu consiga incentivar mais pessoas a lê-lo. Bom, a Yaa Gyasi é uma autora que ela nasceu em Gana, mas ela se mudou com 2 anos para os Estados Unidos, então, né, ela passou a maior parte da sua vida lá. E ela é uma autora muito nova, ela é de 1989, e ela demorou 7 anos para escrever esse livro, O Caminho de Casa. E com ele, ela entrou na lista dos 10 melhores livros do ano em 2016 pelo New York Times. E ela entrou também na lista das 5 melhores escritoras com menos de 35 anos do National Book Foundation. E, gente, não é nem um pouco merecido, porque esse livro é maravilhoso, eu me encantei com ele, eu acho que ele é o melhor livro que eu li no ano e com certeza ele entra no meu hall de favoritos da vida e é um livro que eu tenho vontade de indicar pra todo mundo porque é genial. Nessa história dela, ela traça um panorama da escravidão e do racismo e ela faz isso através de linhagens de uma família, ela faz isso através de linhagens de 2 irmãs que não se conheceram. E com isso a gente tem uma história que começa no século XVIII e vem até os dias de hoje. Então a gente começa com a história da Efia e da Essi, que são essas 2 irmãs que não se conhecem. E a gente tem então a história da Efia, separadamente a história da Essi. E o próximo capítulo é a história de um descendente da Efia e o próximo de um descendente da Essi, e assim por diante. Então assim, a construção narrativa desse livro é fantástica, é muito genial e muito provocativa ao mesmo tempo, porque quando eu comecei a ler e dava aquele tranco, né, na história do fulano, que, por exemplo, eu comecei lendo a história da Efia, que é a primeira, e a história dela acaba, né, o capítulo termina e eu quero saber o que vai acontecer. E daí, de repente, era a história da Essi e depois de um filho ou filha da Efia, e eu pensei, nossa, mas não vai voltar na história da Efia, mas eu queria saber o que tinha acontecido lá. E é assim, gente, a gente tem que lidar com essa angústia de não saber, porque assim é a vida. A história de uma pessoa acaba num ponto geralmente muito impactante e só vai continuar na geração seguinte, sem explicações do que aconteceu por lá. E não tem como dizer que isso não é provocador e genial. Ela teve muita coragem pra fazer isso, porque não é uma narrativa nem um pouco lugar comum. Então ela explorou e foi muito a fundo dessa ideia que ela teve. E pra mim ela não podia ter escolhido uma forma melhor pra contar pra gente uma história que tá aí até hoje e que tem, ó, suas fundações bem lá pra trás. Então no começo da história a gente vai ter muito assim dessa cultura das tribos africanas e de como uma tribo acabava escravizando a outra, de como começaram essas vendas, de como os europeus entraram no meio e se aproveitaram disso, né? Então os ingleses chegaram e eles acabaram explorando isso de uma tribo escravizar a outra, porque a tribo que escravizava acabava vendendo seus escravos para os brancos. Então a gente acompanha isso, esse início da escravidão, como que esses escravos começaram a ser transportados para a Europa, para os Estados Unidos. E é muito legal que ela constrói essa história em 2 linhagens, porque uma das linhagens permaneceu muito mais na África, enquanto a outra passa sua maior parte nos Estados Unidos. Então, além da gente poder acompanhar a história, a gente vai acompanhar 2 lados dela. Então a gente vai entender melhor como viviam esses povos na África, como que eles se relacionavam com essa ideia da escravidão do povo negro acontecendo em outros lugares, os próprios costumes deles. E por outro lado, né, a gente acompanha como que as coisas estão lá nos Estados Unidos, como que tá a galera que ficou por lá, quem era escravo, quem tava no sul, quem tava no norte, o momento em que acontece a Guerra Civil nos Estados Unidos, em que a gente tem o sul altamente escravocrata e o norte mais liberalista, e eu lembrei muito de O Vento Levou quando eu tava lendo sobre isso. E através desses personagens, a gente vai acompanhando diversos momentos. Um momento que me marca muito, é um momento pouco tempo após a Guerra Civil e que também estava presente em O Vento Levou, que é o momento em que os presidiários
são utilizados para trabalhos braçais que antes eram, né, feitos por escravos. E o que acontecia? Acontecia que as pessoas estavam prendendo os negros sem motivo nenhum. Tipo, você olhou pra aquela moça ali, você vai preso, pra poder usar ele como trabalhador, ou seja, 6 por meia dúzia, né? Era uma continuação da escravidão. E a autora narra isso com uma força que é assim... Gente, é muito difícil descrever esse livro, porque ele é um trabalho literário, assim, que... me faz ter vontade de chorar e de aplaudir, de abraçar, porque é uma coisa maravilhosa de se ver. E eu indico muito, muito, muito esse livro pra todo mundo. É um livro que traz um retrato de uma época, um retrato de um povo, que mostra por A mais B o quanto o racismo é estrutural, é institucional, e ok que a história se passa sumariamente na África e nos Estados Unidos, mas assim, a gente sabe que aqui no Brasil a gente também teve um período de escravidão muito longo e que deixou inúmeras sequelas, e que muito do que tá escrito ali é muita verdade pra gente também, infelizmente, porque isso é muito triste, mas eu acho que esse tipo de história é muito necessário, porque dá aquele soco no estômago da gente, faz a gente sair do lugar, faz a gente pensar e abrir mais os olhos. Eu acho que, assim, quem ainda tem coragem de falar hoje em dia que racismo é mimimi, que já acabou, tem que ler um livro desse, sabe? E mesmo que, assim, se propondo a contar a história da escravidão e do racismo, a Yá consegue falar e demonstrar outras lutas, né, e outras minorias ali dentro, mesmo que de uma forma mais sutil e mais ali apenas presente na história. Então ela fala das mulheres, ela fala do perigo que é você, na escola, só estudar uma versão, que é a versão dos opressores, que é a versão de quem saiu vencedor. Então ela tá ali pra fornecer pra gente essa outra versão, e ela coloca a importância disso dentro do livro dela, sabe? Ela deixa isso claro, falando de alguns personagens. Enfim, é um livro maravilhoso. Eu acho que eu consegui explicar um pouquinho do que ele é, mas como eu falei, nem que eu passe aqui horas falando, eu vou conseguir dar pra vocês a dimensão dessa obra. Esse foi um livro com o qual eu gastei muitas, muitas páginas no meu caderninho de anotações literárias, porque eu resolvi fazer um resuminho pra cada, né, personagem da linhagem, pra eu depois poder voltar e acompanhar um pouco dessa história. Então, assim, gastei muitas páginas do meu caderninho e eu realmente adorava ler mais um personagem e poder ir lá registrar aquilo, porque não deixa de ser um registro de toda uma história, de toda uma época, de todo um povo, e até os dias de hoje, né? Eu tenho certeza que se a Yá resolvesse fazer uma versão 2 desse livro daqui a alguns anos, né, ela teria mais histórias pra contar, que, espero eu, fossem mais felizes, mais tranquilas e cada vez mais igualitárias, que é um lugar para o qual eu espero que a gente esteja caminhando, mesmo que em passos muito lentos, que a gente devia acelerar. E, enfim, leiam Caminho de Casa, leiam Caminho de Casa, leiam Mulheres Negras, porque a gente precisa escutar mais o que essas pessoas têm pra contar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!